Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de microcontroladores. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, vamos responder o exercício que foi proposto na aula anterior. O exercício pedia para que fosse desenvolvido um programa que acendesse e apagasse um LED verde e um LED vermelho, atendendo as condições abaixo. As condições são: quando um LED verde acender, o LED vermelho deverá apagar, assim como, quando o LED vermelho acender, o LED verde deverá apagar. Ou seja, quando um LED estiver aceso, o outro LED deverá estar apagado. E isto deverá ocorrer no intervalo de 3 segundos, tudo bem? Agora vamos lá no nosso ambiente de desenvolvimento para realizar, fazer o nosso programa e compilar para ver se está funcionando normalmente, tudo bem?
Agora aqui eu montei o meu circuito físico, né? Da mesma forma que montamos na aula anterior, naquele simulador. Vamos lá. Coloquei o meu LED verde, vocês podem ver um LED vermelho, o nosso resistor de 220 ohms, tudo bem? Ou seja, o nosso LED aqui, vermelho, está ligado à minha porta 2, e o LED verde está ligado à portinha 4, tudo bem? E o comum dos dois LEDs estão ligados no GND, tudo bem? Ou seja, o meu terra. Apenas essa ligação simples foi feita assim como foi feita na aula anterior no simulador. Eu fiz agora de forma física. Para comunicar o meu Arduino com o computador, é apenas necessário desse cabinho interligado na porta USB. Tudo bem? Então, como é que eu faço? Fiz o meu programinha lá, conecto o meu Arduino na porta USB e coloco o programa. Então, vamos lá conectar o Arduino na porta USB. Ele vai ligar. Como expliquei para vocês, vamos carregar o programa no Arduino e o LED vai acender. No intervalo de 3 segundos. Prontinho. Essa aqui é a parte prática, né, do nosso circuito, que pode ser feito tanto pelo simulador quanto com o Arduino se você tiver em casa. Então, será feito da mesma forma. Pois bem, agora que já resolvemos o exercício proposto da aula anterior, vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje. O objetivo desta aula é desenvolver um programa para um semáforo, tudo bem? Contudo, vocês precisam ter algumas informações antes de iniciarmos essa programação, como, por exemplo, tipos de dados. Na programação do Arduino, em alguns momentos precisaremos declarar qual o tipo de dado que estamos utilizando, como, por exemplo, quando utilizamos o dado do tipo char. O que significa isso? Significa dizer que é um tipo de dado usado para armazenar um valor de caractere. Ou seja, o que é isto? Quando eu quero adicionar ao meu programa, ou seja, armazenar na minha memória do programa um caractere, ou seja, uma letra A, uma letra B, qualquer outro tipo de letra, eu preciso declarar que esse dado que será introduzido, que será armazenado na memória, é um caractere, como podemos ver no exemplo. Um exemplo aqui, você vai declarar que ela é char, ou seja, um caractere, e que a letra, ou seja, o que eu chamei aqui de letra, vai receber o valor A, ou seja, eu estou informando para o meu programa que ele vai precisar armazenar a letra A. Ou seja, sempre que eu precisar armazenar alguma palavra ou alguma letra, eu vou precisar declarar para o meu programa, ou seja, informar para o meu programa que se trata de um caractere, tudo bem? Da mesma forma, é quando eu preciso armazenar um número de ponto flutuante, ou seja, um número que tem um ponto decimal. Se o valor que eu vou armazenar, por exemplo, é 5,2, 2,9, ou seja, que tem um ponto decimal, eu vou precisar informar para o meu programa que se trata de um ponto flutuante. Tudo bem? E por final, o que utilizaremos hoje é o int, ou seja, é um dado tipo inteiro. São os dados mais comuns, são do tipo inteiro. Podemos ver aqui no exemplo, ou seja, eu vou declarar que o número, ou poderia ser aqui x, vai receber o valor 1, ou seja, 1, 2, 10. Isso também é utilizado quando eu vou declarar qual a porta do meu Arduino que eu estou usando. Normalmente a porta tem números inteiros, como 1, 2, 3, até o número 13, são números do tipo inteiro, tudo bem? Então, sempre lembrando,
precisamos declarar em alguns momentos os tipos de dados que estaremos trabalhando no programa. Pois bem, uma outra observação que devemos tomar nota é a respeito da estrutura de controle. Na estrutura de controle temos o for, o if e o else, entre outros, só que no momento daremos ênfase a esses três. O for, ele é uma instrução que é usada para repetir um bloco de declarações enquanto determinada condição for verdadeira. Por exemplo, aqui tem um for, ele está declarando que o meu x é do tipo inteiro, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E inicialmente esse meu x ele assumirá o valor de 0, ou seja, vai estar gravado na memória lá que meu x inicial é igual a 0, nessa primeira condição inicial. Depois ele dá a condição. Até quando eu vou fazer isto? Ou seja, até quando eu vou ler o programa que está aqui dentro. Até que o meu x ele seja menor que 4. E aqui a terceira condição é que depois que ele passar por essa instrução, ele incremente x, ou seja, o que é incrementar? É somar 1 ao valor. Se era 0, quando passar por aqui vai incrementar, somando o valor de 1, fazendo com que x agora seja igual a 1, ou seja, 0 mais 1. Tudo bem? Ele vai fazer isso 4 vezes, até que essa condição não seja mais verdadeira, ou seja, até que x seja igual a 4. Quando x for igual a 4, não atende essa condição, ou seja, x não é menor que 4. Então, ele não vai acender o LED. Pois bem, para que é utilizado o for? É para que você possa repetir uma instrução até que a condição for verdadeira, ou seja, repetir uma instrução várias vezes. Nesse caso aqui, eu vou repetir a minha instrução 4 vezes. Se eu quisesse repetir 2 vezes, bastaria apenas substituir o 4 pelo 2 e ele iria entrar nessa instrução por 2 vezes, tudo bem? E o if? O if, a declaração verifica se há uma condição e executa a declaração do processo ou conjunto de declarações se a condição for verdadeira. Diferente do for, o if ele vai executar a instrução apenas uma vez, ou seja, se a condição for verdadeira, ele executa, se não, ele não executa, não tem um número de vezes para ser executado. No if, aqui, ó, se x ele for maior que 100, ele vai o quê? Acender o LED, ou seja, jogar o meu LED para nível alto. Se x, por exemplo, aqui fosse 30, ele não acenderia. X fosse 101, 102, 200, qualquer valor acima de 100, ele acende o LED, tudo bem? Ou seja, aqui ele só vai acender o LED se atender essa condição, senão ele não faz nada. Já o else, ele permite maior controle sobre o fluxo do código do que a declaração básica, permitindo que vários testes sejam agrupados. O que o else faz? O if é um se, o else é um se não, ou seja, se o valor for maior que 100, acende o LED. Se o valor não for maior que 100, ele vai o quê? Apagar o LED. E aqui eu poderia ter qualquer outra instrução, como se o valor for maior que 100, acende o LED. Se não, liga um motor, por exemplo. Então, o else é sempre um se não no nosso programa, tudo bem? Mas vamos a um exemplo prático, né, para ficar mais claro essas observações que tomamos nota na aula de hoje. O exercício da aula de hoje é para desenvolver um programa de um semáforo. Um semáforo comum que encontramos na rua, né, no trânsito, no dia a dia, onde o LED verde irá acender por um tempo, depois o amarelo e depois o vermelho por final. Lembrando que sempre quando um LED estiver aceso, os demais estarão apagados, tudo bem? Vamos lá agora para o nosso ambiente de desenvolvimento para realizar a programação e os testes desse exercício da aula de hoje. Agora vamos aqui no nosso ambiente de programação desenvolver o nosso código.
o nosso exercício, né? É o semáforo. E a autora sou eu mesma. Vamos lá. Primeiro, como vimos na aula, nesse exercício, precisamos agora declarar quais as portas que eu vou utilizar. Como é que eu faço isso? Eu vou declarar aqui o inteiro, né? Por exemplo, o meu semáforo de carro, o LED verde, por exemplo, eu vou utilizar ele na porta 7. Então, nessa instrução aqui, eu estou declarando que na porta 7 eu vou ligar o meu LED, eu chamei de carro verde, ou seja, que é o LED verde do meu semáforo de carro. O que faz nessa parte? Vou colocar um comentário aqui só pra gente lembrar. Ele define os pinos que serão utilizados. Tudo bem? Um pouco adiante iremos entender melhor por que eu estou optando por declarar agora o meu pino aqui no início e não lá no setup como estávamos acostumados. Mas vamos lá. Eu preciso de um LED verde, que eu vou colocar no meu pino 7. Um LED vermelho, primeiro amarelo, né? Amarelo, que eu vou utilizar no meu pino 4. E um LED vermelho por último, que eu vou utilizar vermelho, que eu vou usar no pino 2. Então, inicialmente eu estou definindo para o meu programa que o pino 7 vai estar ligado o LED verde, o pino 4 o LED amarelo e no pino 2 o LED vermelho, tudo bem? Agora vamos lá para a nossa função, que é a função de configuração. Ela sempre vai ter que ter nosso programa. Então vamos lá. O que eu vou colocar agora? Eu vou definir os meus pinos, né? Vou dizer aqui meu pino. Ou seja, agora em vez de colocar o número do pino 7, como eu já defini, eu falei para ele que ele vai se chamar carro verde. Então eu não preciso mais colocar 7 aqui. E sim escrever carro verde. Tudo bem? O meu pino 7, que é carro, o semáforo do carro verde, é uma saída, output. Output. Tudo bem? Assim como eu tenho que definir o pino do semáforo de carro para o LED amarelo, mode, chamo ele de carro amarelo. Também é o que? Uma saída, né? Já que eu vou ter que ligar um LED. Lembrando, o PIN é tudo minúsculo, só o M do mode que é maiúsculo, o resto tudo minúsculo, senão ele não reconhece como uma instrução do programa. Também preciso declarar o quê? O meu LED vermelho, ou seja, o meu semáforo de carro para o LED vermelho. Da mesma forma, vou usar o mesmo comando, só que agora é para carro LED vermelho. É uma saída. Lembrando, aqui eu chamei de carro verde, carro amarelo, carro vermelho, mas vocês poderiam escrever apenas verde, ou amarelo, vermelho. Aqui. Ficaria mais fácil de entender, né? O que vocês quiserem chamar, tipo semáforo verde, semáforo amarelo, semáforo vermelho. Aqui, do jeito que eu defini aqui, você pode escrever de qualquer forma, desde que você informe qual é a porta que você vai utilizar, tudo bem? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não coloco aqui direto
na minha configuração, como eu tinha feito anteriormente. Porque, por exemplo, se a minha porta 7 queimar, eu não vou precisar procurar isso em todo o programa para estar alterando e colocando a porta 7. Eu posso vir apenas no início aqui e colocar, por exemplo, a porta 1. Por exemplo, entendeu? Então eu faço apenas essa alteração em apenas uma parte do meu programa. Não preciso alterar todo o meu programa, porque eu poderia estar declarando isso em várias partes do meu programa, tudo bem? Também precisaremos declarar aqui, vou realizar outro comando, ou seja, as condições iniciais. O que eu vou declarar como condição inicial? Que o meu LED verde, ou seja, o carro verde, ele vai iniciar em nível lógico alto. Ou seja, eu estou informando para o meu programa qual é o LED que vai começar aceso. Ou seja, aqui eu vou colocar a posição inicial. Aqui eu vou definir o estado inicial. Ou seja, apenas o LED verde estará aceso. Assim como eu vou informar que os outros LEDs estarão apagados, como o do carro, LED amarelo, estará em nível lógico baixo, e o LED vermelho também estará apagado. Ou seja, o que eu estou mandando fazer nessa configuração? Estou dizendo que inicialmente, antes de começar o programa, eu quero escrever na minha saída nível lógico alto para o semáforo verde, e para o semáforo amarelo nível lógico baixo, e para o semáforo vermelho também nível lógico baixo. Ou seja, assim eu garanto que o meu semáforo ele vai iniciar com apenas o LED verde aceso e os demais apagados, tá bem? Agora vamos para a nossa função de loop. No loop iremos escrever o que é que vai ocorrer nesse programa, né? O que é que eu preciso que ocorra nesse programa? Que os LEDs sejam acesos numa sequência com um tempo pré-estabelecido, ou seja, simulando um semáforo de carros. Então, eu preciso informar aqui o carro verde receberá nível lógico alto, ou seja, ele vai acender o LED verde por um tempo de vamos colocar aqui 5 segundos, por exemplo. Então, durante 5 segundos, os carros poderão transitar normalmente, tudo bem? Enquanto depois que eu decorrer esses 5 segundos, esse meu LED verde, ele deverá apagar. Então, vou copiar aqui. E depois de 5 segundos, o meu LED verde deverá ficar em nível lógico baixo, ou seja, apagar. Tudo bem? O meu LED verde deverá apagar e na sequência quem deverá acender? O meu LED amarelo. Então, amarelo deverá ir para nível lógico alto e assim faz com que o meu LED amarelo acenda, sinalizando atenção, né, para os
para os veículos. Quanto tempo isso vai ficar aceso, ou seja, por quanto tempo meu LED amarelo vai ficar aceso. Delay de, vamos colocar 3 segundos. E por fim, depois de 3 segundos, o meu LED amarelo vai apagar. Então, carro amarelo. Para mim, é lógico baixo. E por sua vez, o LED vermelho irá acender informando que o semáforo está fechado. Então, sempre o mesmo comando para acionar a saída. Ele vai para nível lógico alto, ou seja, acende. E por quanto tempo? Pelo mesmo tempo do semáforo verde, por exemplo, ou vamos colocar 7 segundos. E 7 segundos. Ok. Dessa forma, o que meu programa faz, né? Declaramos as condições iniciais, ou seja, informamos que todas essas portas aqui são saídas, todos esses pinos são configurados como saída, e que apenas o LED verde iniciará aceso. O LED verde continuará aceso por 5 segundos. Depois de transcorridos esses 5 segundos, o LED verde irá apagar e acenderá o LED amarelo por um tempo de 3 segundos. Depois de transcorridos esses 3 segundos, o LED amarelo irá apagar e irá acender o LED vermelho, que permanecerá aceso por um período de 7 segundos. Chegando nessa última instrução, ele, como é um loop, né, ele vai voltar para o início e fazer isso até que você interrompa o programa, tudo bem? Então vamos lá comentar. Acende LED verde. Aguarda 5 segundos. Apaga LED verde e acende LED amarelo. Feito isso, espera, aguarda, né? 3 segundos e apaga esse LED amarelo. Na sequência, acende LED vermelho. E isso ocorrerá por 6 segundos. Tudo bem? Então, está justificado porque eu optei por chamar os meus pinos por esses nomes, tipo verde, amarelo, vermelho, porque pode ver aqui. Fica bem mais fácil entender que aqui é o LED verde que irá acender, o LED verde depois irá apagar. Fica bem melhor para entendimento do que eu colocar apenas um pino 7. Aí você teria que voltar para o início do programa e verificar o que é o pino 7, que LED esse pino acende, entendeu? Então, a partir dessa aula, iremos adotar essa declaração aqui inicial dos pinos e associar a um texto que irá nos fazer lembrar melhor do que se trata aquela instrução, tudo bem? Agora que a gente vai compilar esse código, você vai verificar se não tem nenhum erro de sintaxe. Compilando aqui. E guardar um tempo para que o programa seja totalmente compilado. Para que a barrinha esteja completa.
Pronto, a compilação foi concluída. Agora vamos colocar esse programinha aqui no nosso Arduino. Dessa vez eu irei simular no meu Arduino aqui e vocês vão simular no simuladorzinho da internet, tudo bem? Vou apresentar para vocês como funciona. Então vamos carregar. Pois bem, aqui depois de carregado o meu programa, ele vai acender os LEDs conforme os tempos estipulados. Ou seja, o LED verde, depois na sequência o LED amarelo e por final o LED vermelho, simulando um semáforo. Agora que já respondemos juntos o exercício da aula do semáforo, deixarei para vocês o exercício proposto. Considerando o exercício anterior, adequem o programa considerando as observações abaixo. Ou seja, você vai pegar aquele programa que fizemos juntos e vamos adequar considerando que o pino 4 ele foi danificado. Ou seja, você vai precisar colocar no programa um outro pino para que o LED amarelo seja ligado. E a segunda condição é ajuste o tempo do LED vermelho para 9 segundos. Tudo bem? Respondam esse exercício proposto e mandem as respostas para os seus professores, que na próxima aula responderemos juntos. Por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima aula.